Deixa eu trazer, então, a notícia da Natuza, os detalhes, e aí eu passo para vocês comentarem, porque ontem um policial civil de folga encontrou, por acaso, a jornalista Natuza Neri num supermercado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. E ele começou a ameaçá-la, agredi-la. Segundo informações da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, o policial que estava de folga abordou e teve um chilique e começou a fazer ameaças, dizendo que pessoas como a jornalista merecem ser aniquiladas. E agora a gente já tem informações de quem é esse policial militar de folga, que vai ser investigado pela Corregedoria da Polícia de São Paulo, e teve muita repercussão. Ele se chama Arsênio Scriboni Júnior. E, gente, que surpresa! É um bolsonarista radical que utilizava as redes sociais para defender o golpe de Estado, questionar as urnas eletrônicas e disparar fake news. Tá aqui, olha, vocês podem ver a fotinho dele e agora algumas das suas publicações. Olha só essa de 5 de dezembro de 2022. Eu e meu grupo fomos para o Ibirapuera até 3 de dezembro. Infelizmente, houve desânimo. Existem patriotas sofrendo na chuva, no sol, no frio, no limite físico e mental, até que autoridades resolvam tomar atitudes que nos animem. Não voltaremos para os quartéis, muitos já pensam igual. Essa é uma das postagens e tem mais. Olha aí ele, nessas horas que tem orgulho de ser brasileiro, nosso povo está vivo, ele na frente do QG. Então, um bolsonarista radical, e teve muita repercussão. O Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi às redes sociais postar o ataque sofrido por Natuza Neri em razão do simples exercício diário do seu ofício, exige pronta resposta do poder público, em especial dos órgãos de persecução penal. O Jorge Messias, advogado da AGU, Advocacia Geral da União, disse: minha solidariedade irrestrita à jornalista Natuza Neri, que sofreu um ataque recente de um agente do Estado. As autoridades de São Paulo devem agir rapidamente para investigar e responsabilizar o agressor. A liberdade de expressão e o trabalho dos jornalistas são essenciais para a democracia. Quando um profissional de imprensa é agredido, todos perdem. Nesse momento, conclama a sociedade a apoiar a imprensa livre e exigir proteção para os jornalistas. A luta pela liberdade de imprensa é uma responsabilidade coletiva. Rovai, seu comentário sobre esse ataque, essa agressão à jornalista Natuza Neri num supermercado em São Paulo. Primeiro que eu queria dizer que isso é de uma covardia inominável, né? Um policial, um cara que é um agente do Estado, pegar uma mulher sozinha, numa atividade privada, fora do seu local de trabalho, sem nenhum instrumento de defesa, e a constrangê-la desse jeito absurdo. Isso ganha, sim, maior relevância quando se trata de uma pessoa de imprensa. E aí, muita gente não entende isso. Porque imagine se todo mundo começasse a constranger jornalistas que emitem opiniões, ameaçar na rua, tal, você acabava com o jornalismo. Então, o jornalismo, entre outros aspectos, tem uns imbecis. Outro dia fui num evento, num lugar que eu não vou falar o qual aqui para não ter dor de cabeça, até porque eu gosto de ser convidado para as atividades desse local, e que tinha um cara dando uma palestra onde ele dizia que o jornalista não pode ter opinião. Assim, são os chamados isentões. O jornalista tem que ter opinião. Ele tem que defender com base em critérios jornalísticos. Não é um problema, ele não tem que ouvir o estuprado e o estuprador. Ele tem que ouvir quem foi estuprado. E, a partir daquilo, escrever a matéria. Se, porventura, restam dúvidas em relação ao estuprador, aí tudo bem. Ele coloca ali supostamente o estuprador.
até muita gente tira o sarro, brinca com isso do suposto, mas isso é uma bengala fundamental do jornalismo. Muitas vezes ela é importante. Em outras, não. Em outras, ela é conivente com... Né? Se você tem uma filmagem, você fala suposto, que suposto? Então, dito isso, assim, tem sim diferença entre a agressão a um jornalista do que a um profissional de outra área quando diz respeito à opinião. Terceiro, que a Natuza, além de ser uma jornalista muito séria, eu considero ela muito séria, eu acho que se ela vai para cá ou vai para lá em alguns momentos da sua história da cobertura jornalística, é porque ela acreditava naquilo. Eu não acho que ela seja uma pessoa vendida, que faz negócios a partir da sua ação como profissional de imprensa. Ela se move por convicções. Vai ter momentos que as minhas convicções serão diferentes da dela, não tem problema. Ela é uma pessoa muito humana, e a gente pôde perceber isso, eu e Dri, quando o Luca ficou doente. A Natuza, quem eu não conhecia, me procurou, veio conversar com a gente, deu apoio, foi uma pessoa extremamente solidária. Então, nesse momento, entre o policial canhestro, que se faz isso com Natuza, numa hora de uma circulação dela ali no seu bairro, imagina o que não faz com um guri no negro na periferia. Que às vezes tem gente dizendo, vocês estão falando da Natuza, mas não falam. A gente fala todo dia na fórum de violência policial. Todo dia tem 3, 4 matérias de violência policial na fórum. Agora querem que a gente não fale da Natuza? Vamos falar, sim. Porque foi uma violência. É mais grave também por ser de um policial. Né? Porque quando a gente fala assim, mas se fosse um cara, vendedor de automóveis, seria grave, seria ruim, ela teria que denunciar. Mas o cara que está investido do poder de polícia, de segurança, no momento que ele comete isso, e os outros, então, farão o quê? Então, minha solidariedade, meu carinho, meu respeito à Natuza Neri, e me disseram que ela ficou muito abalada, eu espero, não falei com ela, espero que isso já tenha passado e que ela trate isso como uma das vicissitudes da vida, das infelicidades, né? E desejo um feliz ano novo para ela. Carlito. Eu também tenho uma relação mínima com a Natuza, né? Eu não sou amigo da Natuza, mas a gente já trocou algumas figurinhas nesse meio. É normal, né, Rovai? Às vezes a gente acaba trocando figurinhas, trocando informações também. Na época que teve a situação das blitz aqui em Sergipe, né, que a Polícia Rodoviária Federal estava, por exemplo, bloqueando estradas, uma das jornalistas que eu acabei entrando em contato foi a Natuza, porque a gente precisava de um veículo com muita audiência a nível nacional também para poder passar essas informações. E na época eu mandei para ela prontamente publicou nas redes sociais dela, repassou para outras pessoas, falou na programação da Globo News. É evidente que a gente tem aqui várias ressalvas a fazer ao veículo que a Natuza Neri trabalha. Eu até vi algumas pessoas tentando relativizar o que estava acontecendo com a Natuza em relação ao veículo. O veículo que a Natuza trabalha ajudou a ditadura, ajudou isso, ajudou aquilo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu povo. É isso que a gente precisa entender. E sobre a postura do policial, Dri, tem vários crimes cometidos por ele, né? Que até me surpreende como é que a inteligência da Polícia Civil não conseguiu, por exemplo, monitorar um próprio funcionário. Né? Ele teria cometido, no mínimo, pelo que diz o Código Penal em tese, 3 crimes. O crime previsto no artigo 147, que é o crime de ameaça. O crime previsto no artigo 287, que é o crime de apologia ao crime ou criminoso, que é o caso, por exemplo, do pedido ali de golpe de Estado, ditadura militar, e em tese também o crime de associação criminosa, já que ele estava reunido ali com os indivíduos que ele confessou na internet aí, para cometimento, em tese, de crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado. Isso só reflete uma coisa, Adri Rovai, a gravidade do nível que as instituições em alguns lugares no Brasil estão. Se você vai no Poder Judiciário em alguns lugares, está repleto de olavista. Se você vai em instituições de força de segurança em alguns lugares,
estão repletas também de bolsonaristas e olavistas. A gente precisa fazer uma reforma urgente em relação a esses institutos, a essas instituições, a esses espaços públicos, porque como é que essas mesmas pessoas que deveriam, por exemplo, proteger a Natuza, me proteger a Adri, proteger o Rovai, as pessoas que querem nos matar, que dizem que nós devamos ser aniquilados. E aqui, para finalizar minha fala, vai um recado para o próprio Grupo Globo, que há mais ou menos uns 8 meses atrás, me associou e associou outros influenciadores a um suposto gabinete do ódio do PT. Detalhe, a jornalista entrou em contato comigo, a revista Fórum na época até me deu espaço para falar sobre isso aqui, a jornalista entrou em contato comigo, a gente esclareceu todas as dúvidas que ela tinha, ela simplesmente mentiu na matéria, ela publicou o meu nome e o de algumas pessoas apenas na versão impressa do jornal Globo, Rovai. E aí, como eu publiquei a íntegra da entrevista no meu canal no dia da entrevista à tarde, cerca de 20 minutos depois que eu publiquei a íntegra da minha entrevista, ela foi lá e colocou o meu nome também no site do Globo e atualizou a matéria. Então, eu quero aproveitar esse momento aqui para mostrar que nós somos completamente diferentes de vocês nesse ponto. Apesar de vocês, às vezes, ultrapassarem os limites éticos, ultrapassarem os limites até legais e morais, aqui a gente não vai ultrapassar nunca. Eu tenho divergências, evidentemente, com alguns pontos que a Natuza traz, como bem trouxe o Rovai. Eu tenho divergências com os pontos que o veículo que ela trabalha traz, mas jamais eu vou relativizar o que aconteceu com a Natuza porque ela trabalha em um veículo que supostamente eu não concorde. Isso jamais vai acontecer. Não dá. Um policial defender, aniquilar alguém que pensa diferente dele, ou alguém que, né, um jornalista, um policial, isso é gravíssimo, né? E isso, assim, a gente sabe de onde, com quem começou, né? Quem colocou um tripé, né, de câmera e falou que vamos metralhar a petralhada, né? Tudo isso, né, esse ódio provoca isso, né? Imagina, um policial que provavelmente é armado, né? E diz que estava com uma pessoa, uma mulher do lado, que falava para, e ele continuou ali, né, desferindo esses ataques à jornalista. Eu queria trazer aqui alguns comentários do nosso chat aqui. O Pedro Selomar Sen diz: nome desse policial fascista similar ao gás cancerígeno arsênio, apenas difere na terceira letra. Então, é uma pessoa tóxica, assim como a doença, ainda sem a CID, bolsonarismo, né? A Sinara Menezes, que defende que tem que ter uma CID, né? Um código, né, de doença. E a Vera Pascoaleto diz: bom dia e feliz ano novo aos amigos da Fórum e a toda a equipe da Fórum. Como moradora de São Paulo, me assusta o rumo que as coisas estão caminhando nesse estado, o novo secretariado do Nunes mais ainda. E a gente vai falar da Câmara de São Paulo já. E a Ana Barbosa diz: violência em qualquer lugar e contra qualquer um e, portanto, como tal, deve ser combatida sempre. É isso mesmo, né, Ana? E o Jeb Júnior diz: aqui em São José do Rio Preto, o prefeito eleito, um PM do PL, no discurso de posse, falou em extirpar adversários. Bozo falava em metralhar. Nossa, no discurso de posse, então mais um, vamos atrás, vou mandar aqui para a redação, porque prefeito eleito falar em extirpar adversários, né, gente? É também complicado.